Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 7, Drona Parva. 12º dia de batalha. Continuação. Abhimanyu Bada Parva. Capítulo 31. Arjuna afastado para longe. Sanjaya conta que Abhimanyu foi morto naquele dia. Sanjaya disse, tendo sido o primeiro divididos por Arjuna de destreza incomensurável, e devido também ao fracasso do voto de Drona, por Yudhishthira ter sido bem protegido, teus guerreiros foram considerados como derrotados. Todos eles com cotas de malha rasgadas e cobertas com poeira, lançaram olhares ansiosos em volta. Se retirando do campo com o consentimento de Drona, depois de terem sido vencidos por seus inimigos de pontaria certeira e humilhados por eles em batalha, eles ouviram, conforme eles procediam, os inumeráveis méritos de Palguni louvado por todas as criaturas, e a amizade de Keshava por Arjuna falada por todos. Eles passaram como homens sob uma maldição, refletindo sobre o rumo dos acontecimentos e observando o silêncio perfeito. Na manhã seguinte, Duryodhana disse para Drona essas palavras, por petulância e cólera, e em grande desânimo de coração à visão da prosperidade de seu inimigo. Hábil em discurso, e cheio de raiva pelo êxito do inimigo, o rei disse essas palavras na audição de todas as tropas: ó o principal dos regenerados, sem dúvida tu nos puseste em perigo por causa de homens que devem ser destruídos por ti. Tu não capturaste Yudhishthira hoje, embora tu tivesses dentro do teu alcance. Aquele inimigo a quem tu deves apanhar em batalha é incapaz de escapar de ti se uma vez tu tens dentro da visão, mesmo que ele seja protegido pelos Pandavas, ajudados pelos próprios deuses. Gratificado, tu me deste um benefício. Agora, no entanto, tu não ages de acordo com isto. Aqueles que são nobres como tu, nunca falsificam as esperanças de alguém dedicado a eles. Assim endereçado por Duryodhana, o filho de Bharadvaja sentiu-se muito envergonhado. Dirigindo-se ao rei, ele disse: não cabe a ti me considerar como tal. Eu sempre me esforço para realizar o que é agradável para ti. Os três mundos com os deuses, os Asuras, os Gandharvas, os Yakshas, os Nagas e os Rakshasas não podem derrotar o exército que é protegido pelo enfeitado com diadema Arjuna. Lá onde Govinda, o Criador do Universo está, e lá onde Arjuna é o comandante, o poder de quem pode ser eficaz, salvo o de Mahadeva de 3 olhos, ó Senhor. Ó Majestade, eu te falo realmente hoje e isso não será de outra maneira. Hoje, eu matarei um poderoso guerreiro em carro, um dos heróis principais dos Pandavas. Hoje eu irei também formar uma ordem de batalha impenetrável pelos próprios deuses. No entanto, ó rei, por quaisquer meios afaste Arjuna do campo. Não há nada que ele não saiba ou não possa realizar em batalha. De vários lugares ele adquiriu tudo que é para ser conhecido sobre batalha. Sanjaya continuou, depois que Drona tinha dito essas palavras, os Sansapitakas mais uma vez desafiaram Arjuna para o combate e o afastaram para a parte sul do campo. Então ocorreu um confronto entre Arjuna e seus inimigos, semelhante ao qual nunca tinha sido visto ou ouvido a respeito. Por outro lado, a ordem de batalha formada por Drona, ó rei, parecia resplandecente. De fato, aquela formação de combate era incapaz de ser olhada como o próprio sol quando em seu curso ele alcança um meridiano e chamusca tudo abaixo. Abhimanyu, por ordem, ó Bharata, do irmão mais velho de seu pai, rompeu em batalha aquela formação de combate circular, impenetrável em muitos lugares. Tendo realizado as mais difíceis façanhas, e matado heróis aos milhares, ele foi finalmente combatido por 6 heróis juntos. No fim, sucumbindo ao filho de Dussasana, ó o Senhor da Terra, o filho de Subhadra, ó o castigador de inimigos, abandonou sua vida. Nisso nós ficamos cheios de grande alegria e os Pandavas de grande tristeza. E depois que o filho de Subhadra tinha sido morto, nossas tropas foram retiradas para o descanso noturno. Dhritarashtra disse: sabendo, ó Sanjaya, da morte do filho Abhimanyu, ainda em sua menor idade, daquele leão entre homens, Arjuna, meu coração parece se partir em pedaços.
Cruéis, de fato, são os deveres dos kshatriyas como prescritos pelos legisladores, visto que homens corajosos, desejosos de soberania, não tiveram escrúpulos em disparar suas armas mesmo em um menino. Ó filho de Gavalgana, diga-me como tantos guerreiros, talentosos com armas, mataram aquele menino que, embora criado no luxo, contudo se movia rapidamente sobre o campo tão destemidamente. Conte-me, ó Sanjaya, como nossos guerreiros se comportaram em batalha com o filho de Subhadra de energia imensurável que tinha penetrado em nossa tropa de carros. Sanjaya disse: isso que tu me perguntaste, ó rei, isto é, a morte do filho de Subhadra, eu descreverei para ti em detalhes. Escute, ó monarca, com atenção. Eu relatarei para ti como aquele jovem, tendo penetrado em nossas tropas, se movimentou com suas armas, e como os heróis irresistíveis do teu exército, todos inspirados por esperança de vitória, foram afligidos por ele. Como os habitantes de uma floresta cheia de plantas e ervas de árvores, quando cercados por todos os lados por um incêndio florestal, os guerreiros do teu exército estavam todos cheios de temor. Capítulo 32. Louvor a Abhimanyu. Dhritarashtra pergunta como ele morreu. Sanjaya disse: de atos violentos em batalha e acima de toda fadiga, como provado por suas façanhas, os 5 filhos de Pandu, com Krishna, não podem ser resistidos pelos próprios deuses. Em virtude, em feitos, em linhagem, em inteligência, em realizações, em fama, em prosperidade, nunca houve, e nunca haverá, outro homem tão dotado quanto Yudhishthira. Devotado à verdade e justiça, e com paixões sob controle, o rei Yudhishthira, por seu culto aos brahmanas e diversas outras virtudes de natureza similar, está sempre no desfrute do céu. O próprio destruidor no fim do Yuga, o filho valente de Jamadagni Rama, e Bhimazena em seu carro, esses 3, ó rei, são citados como iguais. De Partha, o manejador do Gandiva, que sempre realiza seus votos em batalha, eu não vejo um paralelo apropriado na terra. Reverência por superiores, execução de planos, humildade, autodomínio, beleza pessoal, e bravura, esses 6 estão sempre presentes em Nakula. Em conhecimento de escrituras, gravidade, brandura de temperamento, virtude e destreza, o heróico Sahadeva é igual aos próprios Asvins. Todas aquelas qualidades nobres que se encontram em Krishna, todas aquelas que se encontram nos Pandavas, todo aquele conjunto de qualidades era encontrado em Abhimanyu somente. Em firmeza, ele era igual a Yudhishthira, e em conduta a Krishna. Em façanhas, ele era igual a Bhimazena de feitos terríveis, em beleza pessoal, em destreza, e em conhecimento de escrituras ele era igual a Dhananjaya. Em humildade, ele era igual a Sahadeva e Nakula. Dhritarashtra disse: eu desejo, ó Sutta, ouvir em detalhes como o invencível Abhimanyu, o filho de Subhadra, foi morto no campo de batalha. Sanjaya continuou: fique calmo, ó rei. Suporte tua aflição que é tão insuportável. Eu te falarei do grande massacre de teus parentes. O preceptor, ó rei, tinha formado a formidável ordem de batalha circular. Nela estavam posicionados todos os reis do nosso lado, cada um igual ao próprio Sakra. Na entrada estavam posicionados todos os príncipes possuidores de refulgência solar. Todos eles tinham feito juramentos sobre defender uns aos outros. Todos tinham estandartes decorados com ouro. Todos estavam vestidos em mantos vermelhos, e todos tinham ornamentos vermelhos. Todos eles tinham pendões vermelhos, e todos estavam enfeitados com guirlandas de ouro, cobertos com pasta de sândalo e outros ungüentos perfumados. Eles estavam ornados com coroas florais. Em conjunto eles avançaram em direção ao filho de Arjuna, desejosos de lutar. Arqueiros firmes, todos eles numeravam 10.000. Colocando o teu belo neto, Lakshmana, em sua dianteira, todos eles, simpatizando uns com os outros em alegria e tristeza, e competindo uns com os outros em feitos de coragem, desejando sobrepujar uns aos outros, e dedicados ao bem uns dos outros, eles avançaram para a batalha. Duryodhana, ó monarca, estava posicionado no meio de suas tropas.
E o rei estava cercado pelos poderosos guerreiros em carro Karna, Dussasana, e Kripa, e tinha um guarda-sol branco mantido sobre sua cabeça. E abanado com rabos de iaque, ele parecia resplandecente como o chefe dos celestiais. E na dianteira daquele exército estava o comandante Drona parecendo com o sol nascente. E lá estava o soberano dos Sindhus, de grande beleza pessoal, imóvel como o rochedo de Meru. Permanecendo ao lado do soberano dos Sindhus e encabeçados por Asvatama, estavam, ó rei, teus 30 filhos, parecendo os próprios deuses. Lá também no flanco de Jayadratha estavam aqueles poderosos guerreiros em carros, isto é, os soberanos de Gandhara, o jogador Sakuni, e Salya, e Borisrava. Então começou a batalha, feroz e de arrepiar os cabelos, entre teus guerreiros e aqueles do inimigo. E ambos os lados lutaram fazendo da própria morte a meta. Capítulo 33. Yudhishthira pede para Abhimanyu penetrar na formação de combate circular de Drona. Sanjaya disse. Os partas então, encabeçados por Bhimasena, aproximarão-se daquela formação de combate invencível protegida pelo filho de Bharadvaja. E Satyaki, e Shekitana, e Drishtadyumna, o filho de Prishata, e Kuntiboja de grande destreza, e o poderoso guerreiro em carro Drupada, e o filho de Arjuna Abhimanyu, e Kshatradharma, e o bravo Vryatkshatra, e Drishtaketu, o soberano dos Shedis, e os filhos gêmeos de Madri, Nakula e Sahadeva, e Ghatotkasha, e o poderoso Eudamaniyu e o invicto Sikandin, e o irresistível Tamaujas, e o poderoso guerreiro em carro Virata, e os 5 filhos de Draupadi, esses todos cheios de ira, e o filho valente de Sisupala, e os Kaikeias de energia poderosa, e os Sanjaias aos milhares, esses e outros, educados em armas e difíceis de serem resistidos em batalha, avançaram repentinamente, na chefia de seus respectivos seguidores, contra o filho de Bharadvaja, pelo desejo de lutar. O filho valente de Bharadvaja, no entanto, reprimiu destemidamente todos aqueles guerreiros, logo que eles chegaram perto, com uma chuva grossa de flechas. Como uma onda imensa de águas vindo contra uma colina impenetrável, ou o próprio mar revolto se aproximando de sua margem, aqueles guerreiros foram repelidos por Drona. E os Pandavas, ó rei, afligidos pelas flechas disparadas do arco de Drona, eram incapazes de ficar diante dele. E a força das armas de Drona que nós vimos era admirável ao extremo, visto que os Panchalas e os Sanjaias fracassaram em se aproximar dele. Vendo Drona avançando em fúria, Yudhishthira pensou em diversos meios para deter seu progresso. Finalmente, considerando Drona incapaz de ser resistido por alguém mais, Yudhishthira colocou aquele encargo pesado e insuportável sobre o filho de Subhadra. Dirigindo-se a Abhimanyu, aquele matador de heróis hostis, que não era inferior ao próprio Vasudeva e cuja energia era superior àquela de Arjuna, o rei disse: ó filho, haja de maneira que Arjuna, retornando dos Sansapitakas, não possa nos reprovar. Nós não sabemos como romper a ordem de batalha circular. Tu mesmo, ou Arjuna ou Krishna, ou Pradyumna, podem atravessar aquela ordem de batalha. Ó de braços fortes, nenhuma quinta pessoa pode ser encontrada para realizar esse feito. Ó filho, cabe a ti, ó Abhimanyu, conceder o benefício que teus pais, teus tios maternos, e todas essas tropas pedem de ti. Pegando tuas armas rapidamente, destrua essa formação de combate de Drona, senão Arjuna, voltando do combate, irá reprovar todos nós. Abhimanyu disse: desejando vitória para meus pais, logo em batalha eu atravessarei aquela firme, terrível e principal das ordens de batalha formada por Drona. Meu pai me ensinou o método de penetrar e derrotar esse tipo de formação de combate. Eu não serei capaz, no entanto, de sair se algum tipo de perigo me surpreender. Yudhishthira disse: rompa essa ordem de batalha uma vez, ó o principal dos guerreiros, e faça uma passagem para nós. Todos nós te seguiremos no caminho pelo qual tu irás. Em batalha, tu és igual ao próprio Dhananjaya. Vendo-te entrar, nós te seguiremos, protegendo-te de todos os lados. Bhima disse:
Eu mesmo te seguirei, e Drishtadyumna e Satyaki, e os Panchalas, e os Prabhadrakas. Depois que a ordem de batalha for uma vez rompida por ti, eu entrarei nela repetidamente e matarei os mais notáveis guerreiros dentro dela. Abhimanyu disse: eu penetrarei naquela formação de combate invencível de Drona, como um inseto cheio de ira entrando em um fogo ardente. Hoje, eu farei aquilo que será benéfico para ambas as linhagens, isto é, de meu pai e de minha mãe. Eu farei aquilo que satisfará meu tio materno como também minha mãe. Hoje todas as criaturas verão grandes grupos de soldados hostis continuamente massacrados por mim, o rapaz sem ajuda. Se alguém, me enfrentando, escapar hoje com vida, eu então não me considerarei gerado por parte e nascido de Subhadra. Se em um único carro eu não puder em batalha cortar toda a classe Kshatriya em 8 fragmentos, eu não me considerarei o filho de Arjuna. Yudhishthira disse: já que protegido por esses tigres entre homens, esses grandes arqueiros dotados de poder impetuoso, esses guerreiros que parecem os Sadyas, os Rudras, ou os Maruts, ou que são como os Vasos, ou Agni ou o próprio Aditya em coragem, tu te arriscas a romper a ordem de batalha invencível de Drona, e já que tu falas assim, que tua força, ó filho de Subhadra, seja aumentada. Sanjaya continuou. Ouvindo essas palavras de Yudhishthira, Abhimanyu ordenou seu quadrigário, Sumitra, dizendo: incite os cavalos rapidamente em direção ao exército de Drona. Capítulo 34. Abhimanyu penetra no círculo. Sanjaya disse: ouvindo essas palavras do inteligente Yudhishthira, o filho de Subhadra, ó Bharata, incitou seu quadrigário em direção à formação de combate de Drona. O quadrigário, instigado por ele com as palavras, proceda, proceda, respondeu para Abhimanyu: ó rei, nessas palavras, ó tu que és abençoado com extensão de dias, pesada é a responsabilidade que foi colocada sobre ti pelos Pandavas. Averiguando por meio do teu bom senso se tu és capaz de suportar isso ou não, tu deves então te envolver na batalha. O preceptor Drona é um mestre de armas superiores e habilidoso em batalha. Tu, no entanto, foste criado em grande luxo e és desabituado à batalha. Ouvindo essas palavras, Abhimanyu respondeu para seu quadrigário, dizendo com uma risada: ó quadrigário, quem é esse Drona? O que, além disso, é esse vasto grupo de kshatriyas? Eu enfrentaria em batalha o próprio Sakra em seu Airavata e ajudado por todos os celestiais. Eu não sinto a mais leve ansiedade a respeito de todos esses kshatriyas hoje. Esse exército hostil não chega nem a 1/16 parte de mim mesmo. Ó filho de Usuta, obtendo meu tio materno o próprio Vishnu, o conquistador do universo, ou meu pai, Arjuna, como um adversário em batalha, o medo não entraria no meu coração. Abhimanyu então, desconsiderando dessa maneira aquelas palavras do quadrigário, instigou o último, dizendo: vá com velocidade em direção ao exército de Drona. Assim comandado, o quadrigário, com o coração mal alegre, incitou os cavalos de Abhimanyu de 3 anos de idade, enfeitados com arreios dourados ricamente enfeitados. Aqueles corcéis, incitados por Sumitra em direção ao exército de Drona, avançaram em direção ao próprio Drona, ó rei, com grande velocidade e destreza. Vendo ele indo em direção a eles daquela maneira, todos os Kauravas, encabeçados por Drona, avançaram contra ele, porque, de fato, os Pandavas seguiam atrás dele. Então o filho de Arjuna, superior ao próprio Arjuna, envolvido em armadura dourada e possuindo um estandarte excelente que portava o emblema de uma árvore carnicara, enfrentou destemidamente, por desejo de batalha, aqueles guerreiros encabeçados por Drona, como um filhote de leão atacando uma manada de elefantes. Aqueles guerreiros então, cheios de alegria, começaram a atacar Abhimanyu enquanto ele se esforçava para romper sua formação de combate. E por um momento uma agitação teve lugar lá, semelhante ao redemoinho que é visto no oceano onde a correnteza do Ganga se mistura com ele. A batalha, ó rei, que começou lá, entre aqueles heróis se esforçando atacando uns aos outros, tornou-se violenta e terrível.
E durante o progresso daquela batalha aterradora, o filho de Arjuna, na própria vista de Drona, rompendo aquela formação de combate, penetrou nela. Então grandes grupos de elefantes e corcéis e carros e infantaria, cheios de alegria, cercaram aquele guerreiro poderoso depois que ele tinha penetrado dessa maneira no meio do inimigo, e começaram a atacá-lo, fazendo a terra ressoar com o barulho de diversos instrumentos musicais, com gritos e golpes no peito e rugidos, com berros e gritos leoninos, com exclamações de espere, espere, com vozes confusas selvagens com gritos de não vá, espere, venha a mim, com exclamações repetidas de este, sou eu, o inimigo, com grunhidos de elefantes, com o tilintar de sinos e ornamentos, com explosões de risada, e o estrépito de cascos de cavalo e rodas de carro. Os guerreiros Kaurava avançaram no filho de Arjuna. Aquele herói poderoso, no entanto, dotado de grande agilidade de mãos e tendo conhecimento das partes vitais do corpo, disparando rapidamente armas capazes de penetrar nos próprios órgãos vitais, matou aqueles guerreiros que avançavam. Massacrados por meio de flechas afiadas, de diversos tipos, aqueles guerreiros ficaram completamente desamparados, e como insetos caindo sobre um fogo ardente, eles continuaram a se lançar sobre Abhimanyu no campo de batalha. E Abhimanyu cobriu a terra com seus corpos e diversos membros de seus corpos como sacerdotes, cobrindo o altar em um sacrifício com folhas de erva cusa. E o filho de Arjuna cortou aos milhares os braços daqueles guerreiros. E alguns deles estavam envolvidos em corceletes feitos de pele de iguana, e alguns seguravam arcos e flechas, e alguns seguravam espadas ou escudos ou ganchos de ferro e rédeas, e alguns, lanças e machados de batalha. E alguns seguravam maças ou bolas de ferro ou arpões e alguns, espadins e alavancas e machados. E alguns seguravam flechas curtas, ou maças com pontas, ou dardos, ou campanas. E alguns tinham aguilhões e conchas prodigiosas. E alguns dardos farpados e cachagras. E alguns tinham malhos e alguns outros tipos de mísseis. E alguns tinham laços, e alguns clavas pesadas, e alguns tinham fragmentos de materiais duros. E todos aqueles braços estavam enfeitados com braceletes e lavados com perfumes e ungüentos agradáveis. E com aqueles braços tingidos com sangue coagulado e parecendo brilhante o campo de batalha tornou-se belo como se coberto, ó majestade, com cobras de 5 cabeças mortas por Garuda. E o filho de Palguni também espalhou sobre o campo de batalha inúmeras cabeças de inimigos, cabeças enfeitadas com belos narizes e rostos e madeixas, sem espinhas, e adornados com brincos. Sangue fluía daquelas cabeças copiosamente, e os lábios inferiores em todas estavam mordidos de raiva. Adornadas com belas guirlandas e coroas e turbantes e pérolas e pedras preciosas, e possuidoras de esplendor igual àquele do sol ou da lua, elas pareciam ser como lotos cortados de seus caules. Fragrantes com muitos perfumes, enquanto a vida estava nelas, elas podiam falar palavras agradáveis e benéficas. Diversos carros, bem equipados, e parecendo com os edifícios vaporosos no firmamento, com varais na frente e excelentes postes de bambu, e parecendo belos com os estandartes levantados sobre eles, estavam privados de seus jangas, e kuvaras, e nemes, e dasanas, que são os diversos membros de carros usados em batalha e rodas, e estandartes e terraços. E os utensílios de guerra neles estavam todos quebrados. E os tecidos valiosos com os quais eles estavam cobertos foram impelidos para longe pelo vento, e os guerreiros sobre eles foram mortos aos milhares. Mutilando tudo diante dele com suas flechas, Abhimanyu era visto correndo por todos os lados. Com suas armas de gume afiado, ele cortou em pedaços guerreiros em elefantes, e elefantes com estandartes e ganchos e pendões, e aljavas e cotas de malha, e cilhas e laços de pescoço e cobertores, e sinos e trombas e presas, como também os soldados a pé que protegiam aqueles elefantes de trás.
E muitos cavalos das raças Vanail, Montanhosa, Camboja, e Válica, com rabos e orelhas e olhos imóveis e fixos, possuidores de grande velocidade, bem treinados, e guiados por guerreiros habilidosos, armados com espadas e lanças, eram vistos serem privados dos ornamentos excelentes em seus rabos belos. E muitos jaziam com línguas de fora e olhos destacados de suas cavidades, e entranhas e fígados para fora. E os cavaleiros em suas costas jaziam sem vida ao lado deles. E as fileiras de sinos que os adornavam estavam todas rasgadas. Espalhados sobre o campo dessa maneira, eles causaram grande alegria para rachazas e animais predadores. Com cotas de malha e outras armaduras de couro envolvendo seus membros abertas, eles rolavam em fezes expelidas por eles mesmos. Matando dessa maneira muitos principais dos corcéis do teu exército, Abimanil parecia resplandecente. Realizando sozinho o feito mais difícil, como o próprio Vibu inconcebível nos tempos passados, Abimanil oprimiu tua hoste vasta de 3 tipos de tropas: carros, elefantes, e corcéis, como o de 3 olhos Mahadeva de energia incomensurável oprimindo a terrível hoste Asura. De fato, o filho de Arjuna, tendo realizado em batalha feitos incapazes de serem resistidos por seus inimigos, em todos os lugares mutilava grandes divisões de soldados a pé pertencentes ao teu exército. Contemplando então tua hoste extensamente massacrada pelo filho de Subhadra sozinho com suas flechas afiadas como a hoste Asura por Skanda o generalíssimo celeste, teus guerreiros e teus filhos lançaram olhares vazios para todos os lados. Suas bocas ficaram secas. Seus olhos ficaram inquietos. Seus corpos estavam cobertos com suor. E seus cabelos se eriçaram. Sem esperança de derrotar seu inimigo, eles colocaram seus corações em fugir do campo. Desejosos de salvar suas vidas, eles chamaram uns aos outros por seus nomes e os nomes de suas famílias, e abandonando seus filhos feridos e pais e irmãos e parentes por casamento jazendo por todo o campo, eles se esforçaram para fugir, incitando seus corcéis e elefantes à sua velocidade máxima. Capítulo 35. Abimanil fere Karna, mata filho de Asmaka, Sushena, Drigalochana, Kundavedi, fere Salya. Sanjaya disse: vendo seu exército derrotado pelo filho de Subhadra de energia imensurável, Duryodhana, cheio de raiva, procedeu ele mesmo contra o primeiro. Vendo o rei voltar atrás em direção ao filho de Subhadra em batalha, Drona, se dirigindo a todos os guerreiros Kaurava, disse: resgatem o rei. Diante de nós, na nossa própria vista, o bravo Abimanil está matando todos os que ele visa. Avancem, portanto, rapidamente contra ele, sem medo, e protejam o rei Kuru. Então muitos guerreiros gratos e poderosos, tendo o bem de Duryodhana no coração, e sempre agraciados com vitória, inspirados com temor, cercaram teu filho. E Drona, e o filho de Drona, e Kripa e Karna e Kritavarma e o filho de Suvala, Vryadvala, e o soberano dos Madras, e Buri, e Borisravas, e Sala, e Paurava e Vrishasena, disparando flechas afiadas, reprimiram o filho de Subhadra por meio daquelas chuvas de flechas. Confundindo com aquelas chuvas de flechas, eles resgataram Duryodhana. O filho de Arjuna, no entanto, não tolerou aquele ato de roubar um bocado de sua boca. Cobrindo aqueles poderosos guerreiros em carros, seus quadrigários, e corcéis com chuvas grossas de setas e fazendo-os retroceder, o filho de Subhadra proferiu um rugido leonino. Ouvindo aquele rugido dele, parecendo aquele de um leão ansiando por presa, aqueles guerreiros em carros furiosos, encabeçados por Drona, não toleraram isso. Cercando por todos os lados, ó majestade, com um grande grupo de carros, eles dispararam nele diversos tipos de flechas. Teoneto, no entanto, cortou-as no céu antes que alguma delas pudesse alcançá-lo por meio de flechas afiadas, e então perfurou todos eles com suas flechas. Essa façanha dele pareceu muito extraordinária. Provocados por ele dessa maneira e por meio daquelas flechas dele, que pareciam com cobras de veneno virulento, eles cercaram aquele filho de Subhadra que não recuava, desejosos de matá-lo.
Aquele mar de tropas caurava. No entanto, o touro da raça Bharata, o filho de Arjuna sozinho manteve sob controle por meio de suas flechas, como o continente resistindo ao oceano revolto. E entre aqueles heróis assim lutando e golpeando uns aos outros, isto é, Abhimanyu e seu homem de um lado e todos aqueles guerreiros juntos do outro, ninguém retrocedeu do campo. Naquela batalha terrível e violenta, Dussa perfurou Abhimanyu com 9 flechas. E Dussasana perfurou com 1 dúzia. E o filho de Saradivata Kripa, com 3. E Drona o perfurou com 17 flechas, cada uma parecendo uma cobra de veneno virulento. E Vivisati o perfurou com 70 flechas, e Kritavarman com 7. E Vryadvala o perfurou com 8, e Asvataman com 7 flechas. E Borisrava o perfurou com 3 flechas e o soberano dos Madras com 6. E Sakuni perfurou com 2, e o rei Duryodhana com 3 flechas. O heróico Abhimanyu, no entanto, o rei, aparentemente dançando sobre seu carro, perfurou cada um daqueles guerreiros em retorno com 3 flechas. Então Abhimanyu, cheio de raiva por teus filhos se esforçarem para assustá-lo dessa maneira, mostrou a força estupenda que ele tinha adquirido de treino e prática. Levado por seus corcéis bem domados, dotados da velocidade de Garuda ou do vento, e totalmente obedientes às ordens daquele que segurava suas rédeas, ele rapidamente reprimiu o herdeiro de Asmaka. Ficando diante dele, o belo filho de Asmaka, dotado de grande força, perfurou com 10 flechas e dirigindo-se a ele, disse: "Espere, espere." Abhimanyu então, com 10 flechas, cortou os cavalos do primeiro e quadrigário e estandarte 2 braços e arco e cabeça, e os fez caírem no chão, sorrindo naquele momento. Depois que o heróico soberano dos Asmakas tinha sido morto dessa forma pelo filho de Subhadra, todo o seu exército vacilou e começou a fugir do campo. Então Karna e Kripa, e Drona e o filho de Drona, e o soberano dos Gandharas, e Sala e Salya, e Borisravas e Krata, e Somadatta, e Vivisati, e Vrishasena, e Sushena, e Kundavedi, e Pratardana, e Vrindaraka e Lalitya, e Pravayu, e Drigalochana, e Duryodhana furioso, derramaram suas setas sobre ele. Então Abhimanyu, muito perfurado por aqueles grandes arqueiros com suas setas retas, disparou uma flecha em Karna a qual era capaz de atravessar toda a armadura e corpo. Aquela flecha, atravessando a cota de malha de Karna e então o seu corpo, entrou na terra como uma cobra atravessando um formigueiro. Profundamente perfurado, Karna sentiu grande dor e ficou completamente sem ação. De fato, Karna começou a tremer naquela batalha como uma colina durante um terremoto. Então com 3 outras de corte excelente, o filho poderoso de Arjuna, excitado com raiva, matou aqueles 3 guerreiros, isto é, Sushena, Drigalochana, e Kundavedi. Enquanto isso, Karna se recuperando do choque perfurou Abhimanyu com 25 flechas. E Asvataman o atingiu com 20, e Kritavarman com 7. Totalmente coberto por setas, aquele filho de Sakra, cheio de fúria, se movimentou rapidamente sobre o campo. Ele foi considerado por todas as tropas como o próprio Yama armado com laço. Ele então espalhou sobre Salya, que aconteceu de estar perto dele, chuvas grossas de setas. Aquele guerreiro poderosamente armado então proferiu gritos altos, apavorando tuas tropas com isso. Enquanto isso, Salya, perfurado por Abhimanyu habilidoso com armas, com flechas retas penetrando em seus próprios órgãos vitais, sentou-se no terraço de seu carro e desmaiou. Vendo Salya assim perfurado pelo filho célebre de Subhadra, todas as tropas fugiram diante dos olhos do filho de Bharadvaja. Vendo aquele guerreiro de braços fortes, isto é, Salya, assim coberto com flechas de asas douradas, teu exército fugiu como um bando de veados atacado por um leão. E Abhimanyu glorificado pelos Pitris, os deuses, e Charanas, e Siddhas, como também por diversas classes de criaturas sobre a terra, com louvores sobre seu heroísmo e habilidade em batalha, parecia resplandecente como um fogo sacrificial alimentado com manteiga clarificada. Capítulo 36. Mata irmão mais novo de Salya. Kurus começam a se voltar.
Dhritarashtra disse. Enquanto o filho de Arjuna estava oprimindo dessa maneira, por meio de suas flechas retas, nossos principais arqueiros, quais guerreiros do meu exército se esforçaram para detê-los. Sanjaya disse. Ouça, ó rei, sobre a destreza esplêndida em batalha do jovem Abhimanyu, enquanto empenhado em romper as tropas de carros dos Kauravas, protegidas pelo próprio filho de Bharadvaja. Vendo o soberano dos Madras incapacitado em batalha pelo filho de Subhadra com suas flechas, o irmão mais novo de Salya, cheio de fúria, avançou contra Abhimanyu, espalhando suas flechas. O filho de Arjuna, no entanto, dotado de grande agilidade de mão, cortou a cabeça de seu antagonista e quadrigário, seu poste de bambu triplo, seu leito no carro, as rodas de seu carro, sua canga, e varais e aljava, e fundo do carro, por meio de suas flechas, como também seu estandarte e todos os outros instrumentos de batalha com os quais seu carro estava equipado. Tão rápidos eram seus movimentos que ninguém podia obter uma visão de sua pessoa. Privado de vida, aquele principal e chefe de todos os ornamentos de batalha caiu no chão, como uma colina enorme arrancada por uma tempestade poderosa. Seus seguidores então, tomados pelo medo, fugiram em todas as direções. Contemplando aquele feito do filho de Arjuna, todas as criaturas estavam muito satisfeitas, e o animaram, ó Bharata, com gritos altos de excelente, excelente. Depois que o irmão de Salya tinha sido morto dessa maneira, muitos seguidores dele, proclamando ruidosamente suas famílias, lugares de residência, e nomes, avançaram contra o filho de Arjuna, cheios de raiva e armados com diversas armas. Alguns deles estavam em carros, alguns em corcéis e alguns em elefantes. E outros avançavam a pé. E todos eles eram dotados de poder ameaçador. E eles avançaram alarmando o filho de Arjuna com o zunido alto de suas setas, o estrondo profundo das rodas de seus carros, seus gritos ferozes e berros e brados, seus rugidos leoninos, o som alto da corda dos seus arcos, e os tapas de suas palmas. E eles disseram, tu não escaparás de nós com vida hoje. Ouvindo eles falarem assim, o filho de Subhadra, sorrindo, perfurou com suas flechas aqueles entre eles que o tinha perfurado primeiro. Mostrando diversas armas de aparência bela e de grande celeridade, o filho heróico de Arjuna lutou brandamente com eles. Aquelas armas que ele tinha recebido de Vasudeva e aquelas que ele tinha recebido de Dhananjaya, Abhimanyu mostrou da mesma maneira como Vasudeva e Dhananjaya. Desconsiderando o encargo pesado que ele tinha tomado sobre si mesmo e rejeitando todo o temor, ele disparou suas flechas repetidamente. Nenhum intervalo, além disso, podia ser notado entre ele mirar e disparar uma seta. Somente seu arco tremendo estirado a um círculo podia ser visto em todos os lados, parecendo com o disco brilhante do sol outonal. E a vibração de seu arco, e o tapa de suas palmas, ó Bharata, era ouvido ressoar como o ribombo de nuvens carregadas com trovão. Modesto, colérico, reverente com os superiores, e extremamente bonito, o filho de Subhadra, por consideração pelos heróis hostis, lutou com eles brandamente. Começando suavemente, ó rei, ele gradualmente tornou-se feroz, como o criador ilustre do dia quando o outono chega depois que a estação das chuvas termina. Como o próprio sol derramando seus raios, Abhimanyu, cheio de ira, disparou centenas e milhares de setas afiadas, equipadas com penas douradas. Na própria vista do filho de Bharadvaja, aquele guerreiro célebre cobriu a divisão de carros do exército Kaurava com diversos tipos de flechas. Nisso, aquele exército assim afligido por Abhimanyu com suas flechas, virou suas costas no campo. Reverenciado Narayana, e aquele mais sublime dos seres masculinos, Nara, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida.